Colossenses capítulo 3, verso 11. Eu quero trazer uma reflexão ao seu coração nesta noite, a partir, não desse texto tão somente, mas de algumas ideias que Deus colocou no nosso coração. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Quero, nessa noite, falar com você sobre o tema #Somos Todos Iguais. E se você não está acompanhando e está conectado às mídias sociais, me perdoe aí não ter a separação, e o pastor escreveu errado lá, mas é como vou utilizar, se é que existe isso, a linguagem virtual, né? Se é que existe, os professores de português hoje presentes, né, nos perdoem, mas é como ilustração, eu quero manter o que nós conhecemos aí pela internet. Somos todos iguais. E isso surgiu na terça-feira no meu coração, em oração, pedindo a Deus aquilo que trazer aos irmãos, e Deus me trouxe a lembrança, aquilo que todos aqui conheceram, alguns meses atrás, Daniel Alves, jogador hoje da seleção brasileira, concentrado na Granja, aqui em Teresópolis, da CBF, ele está se preparando para a Copa do Mundo. E viu, querido, não é pecado torcer para o Brasil, não. Eu sou contra como a Copa foi organizada, os desvios de verba, a maneira como o Brasil e os nossos líderes se colocaram, como que a lei foi burlada para que o financiamento público fosse utilizado, essa ideia de ter a FIFA mandando dentro do país. Eu sou contra isso, mas eu vou torcer para o Brasil, e não me apedrejem, por favor, por favor. Eu fiquei até com medo de nem decoramos a igreja. Pastor, queriam decorar a igreja. Eu falei, não decora, depois tem um tumulto aí, vem um pessoal contra a Copa, vai querer quebrar, entrar, eu não sei. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o profeta. Então eu queria, a partir dessa essa experiência do Daniel Alves, que fruto de racismo na Europa, recebeu lá uma banana em campo e teve uma atitude criativa, ousada e uma velocidade tão grande. Eu fiquei surpreso como o Daniel conseguiu reagir àquela barbárie com tanta inteligência e criatividade. E de maneira simples, mas muito profundo, ele deixou uma mensagem. A banana, enquanto ele estava se preparando para cobrar o escanteio, não sei se as mulheres sabem o que é escanteio, mas eu estou falando isso, irmãos, porque parece que da Copa do Mundo, parece que o Brasil não tem futebol feminino. E cadê a Marta? A Marta, nossa jogadora, né? Infelizmente o preconceito é muito grande, inclusive com as mulheres. Amém, irmãs? Então, vamos lutar por isso. Somos todos iguais. Então, eu estava onde? Enfim, o Daniel Alves ia cobrar o escanteio que as irmãs conhecem muito bem, e cai uma banana. Ele é chamado de macaco. Ele arreia, descasca a banana de maneira muito inteligente, joga a casca para o lado, come a banana, bate o escanteio. Eu não lembro o que aconteceu no jogo, mas essa cena, rapidamente, frações assim de segundos, em alguns minutos, isso já tinha tomado o mundo, e especialmente o mundo virtual. E eu acho que a partir daí, não sei quem, surgiu aquela expressão, somos todos macacos. Muitos como eu, fiquei extremamente agredido com aquela situação. É muito triste isso na Europa, muito triste isso no Brasil, é muito triste isso no Rio de Janeiro, e é muito triste isso às vezes no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. É muito triste a gente imaginar que em pleno século XXI, com tudo que nós temos hoje de conhecimento científico, humano, tecnológico, ainda existam pessoas que discriminam pessoas. Isso é horrível. Isso é muito triste. E algumas pessoas se aglutinaram
ao Daniel e os nossos artistas começaram uma campanha, o tal do Luciano Huck publicou e já todo mundo começou a querer ganhar dinheiro em cima disso, e em nome de fama, de sucesso, as pessoas e de dinheiro se uniram e essa bandeira correu e gerou esse mercado, essa fala na internet e que de alguma maneira precisava acontecer. Pessoas de todas as cores, de crianças, famílias começaram a ir para a internet e protestarem contra a discriminação racial que o Daniel Alves sofreu ali e outros aqui também no Brasil, o caso do juiz. Isso é inadmissível. E, irmãos, em função dos tempos que nós vivemos, eu queria trazer essa palavra nessa noite aos irmãos, me solidarizando com aqueles que são alvo de racismo, seja qualquer outro racismo, não só o racial, financeiro, étnico, às vezes geográfico. Isso não pode existir nos tempos de hoje. E se tem uma coisa que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser contra, é contra discriminação, seja qual ela for. Amém, queridos? Porque, hashtag, nós somos todos iguais. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Não há diferença mais. Em Cristo Jesus nunca houve. Agora o apóstolo Paulo, em função de um problema na igreja aos Gálatas, ele precisa conscientizar o povo de uma ferramenta teológica, de uma discussão teológica. Paulo vai falar para aqueles irmãos, defendendo a sacralidade da Escritura, defendendo a teologia cristã que começou em Cristo Jesus, dizendo que não há mais espaço para o grego, para o judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, que em Cristo nós somos todos iguais. Aleluia. Não há diferença, não há diferença. Nós somos todos iguais. E eu queria, a partir dos adventos de Cristo, compartilhar com você algumas ideias do porquê que nós somos todos iguais. E a primeira ideia nessa noite, eu quero olhar para a criação do mundo. E na criação do mundo, nós somos iguais, porque na criação do mundo, nós somos humanos. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, nós somos humanos? Você não está sentado do lado de um anjo. Pode até haver um anjo aí. Quem tem visão e crê, tudo bem, eu também creio. Só não estou vendo. Mas essa pessoa que está ao seu lado aí, querido, que você ama, que você fala assim, minha anjinha, meu anjinho, é um ser humano. Meu irmão, na criação do mundo, nós somos humanos. Deus criou a imagem e semelhança. A sua imagem e a sua semelhança, Deus nos criou e criou a raça humana, os seres humanos. É inadmissível sermos criados por Deus, abraçarmos a visão da criação, sermos uma igreja cristã, olharmos para quem nós somos, de onde nós viemos e conseguir olhar para alguém de outra cor, de outro sexo, de outra natureza étnica, com discriminação. Porque diante de Deus, nós somos todos iguais. E na criação do mundo, nós temos a igualdade da raça humana. Somos todos seres humanos, amém? E na busca da espiritualidade, nós vivemos um problema muito sério na igreja evangélica brasileira. Porque em detrimento de buscar ser espiritual, as pessoas estão querendo deixar de ser humanos. E quando você assume a sua humanidade, você obedece a Deus. Você quer ter um coração igual ao do Senhor Jesus? Você quer diminuir para que o Senhor cresça, como o querigma cantou? Você quer assumir aquilo, o amor dele cantado pelo querigma nessa noite sobre a sua vida? Assuma que você é um ser humano. Toda vez que o homem tenta se desumanizar, mesmo que seja na busca do se espiritualizar, ele vai contra o propósito e a criação de Deus. Nós somos iguais, porque na criação do mundo fomos feitos todos seres humanos. Por isso que a missão da igreja é lutar por aquilo que Deus criou. Nós não podemos brigar, nós não podemos lutar, nos degladiar para investir naquilo que Deus não criou. Deus criou o ser humano
E muita coisa que veio após a criação do ser humano, veio do ser humano. Muitas vezes não diretamente de Deus. Falo isso crendo na vontade permissiva do Senhor. Existe a vontade soberana e a vontade permissiva. E muitas coisas Deus permitiu que o homem criasse. E enfim, em função daquilo que o homem criou, muitos estão perdendo o foco, estão se degladiando em função daquilo que Deus não está preocupado. Deus está preocupado com aquilo que Ele criou, e o que Ele criou é o ser humano. E eu tenho certeza que há no coração de Deus uma dor profunda. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se entristece. E qualquer ato racista, discriminatório, ele deve ferir o coração de Deus. Porque quando Deus cria Adão, querido, o vermelho, o terroso, Ele não cria o esposo de Eva. Ele cria a raça humana. E quando você observa a criação, e você observa em Gênesis capítulo 1, e você observa em João capítulo 1, a encarnação, em Filipenses capítulo 2, aquilo que a teologia chama da kenosis, a encarnação e o esvaziamento de Cristo Jesus, eu fico encantado com a necessidade e com o projeto de Deus criar o ser humano. Ser espiritual não é deixar de ser humano para se tornar um ser espiritual. Espiritualidade a partir da criação e a partir da encarnação é ver em Deus um caminho contrário. Que coisa interessante. O homem religioso, evangélico, protestante, ele quer ser espiritual, deixando a sua humanidade. Então o povo às vezes passa a querer comer comidas diferentes, vestir roupas diferentes, frequentar lugares diferentes, falar diferente. Porque, na verdade, ele está buscando a espiritualidade. Cada vez mais ele quer ser parecido com Deus. Espírito. E tem pessoas que andam como se, sabe, o espiritual. E olho para João capítulo 1. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai. A raça humana viu a glória de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Nós cantamos nessa noite em adoração, e devemos sempre fazer a primeira música desse culto, linda, maravilhosa, o Jesus do Apocalipse, aonde os seus olhos são como chama de fogo, a sua cara reluzente como um latão, brilhando como a alva. Mas a glória de Deus foi vista pelo ser humano, no humano de dores, no humano pobre, no humano vazio dos atributos divinos quando ele queria. Por quê? Ele queria a igualdade do ser humano. Eu fico impressionado com o amor de Deus. Com o amor de Deus. Acho que ano passado, eu não lembro o dia que eu preguei aqui para as crianças, com aquela ilustração da tartaruguinha. Lembra da tartaruguinha? Como dizer para a tartaruga: tartaruga, eu te amo. Só tem um jeito: virar uma tartaruga. E na linguagem da tartaruga, sentindo o que a tartaruga sente. Nem sei se a tartaruga sente alguma coisa, mas sente, né? Com aquele casco, com aquela velocidade. E dizer para ela que eu a amo, só se eu me tornar uma tartaruga. Deus nos amou tanto. A gente ignora tantas coisas na palavra de Deus. Deus nos amou tanto, que sendo o Criador dos céus e da terra, aquele que era antes de tudo começar a ser, Espírito se torna ser humano, para chegar como ser humano, sentar comigo e com você, na nossa linguagem de dores, dizer assim: filho, eu te amo, agora somos todos iguais. Aleluia. O Deus a quem o mundo procura está preso no dogma da espiritualidade. O Deus a quem nós servimos deixou a sua glória em espiritualidade para vir dizer que é possível ser espiritual sendo humano na pessoa de Jesus. Somos todos iguais. Durante 3 anos e meio,
nós ouvimos Jesus dizer: eu também sou humano. Se Deus se rebaixou à humanidade sem pecar, sem cair e sem ferir a sua santidade, o maior exemplo de amor e acolhimento, por que o ser humano orgulhoso, só porque nasceu branco, só porque nasceu negro, só porque nasceu pobre, só porque nasceu rico, só porque nasceu na Ásia, se dá o direito de olhar para alguém de cima para baixo? Nós precisamos lutar contra o preconceito, nós precisamos lutar contra a discriminação, porque o nosso Deus nos ama de maneira igual. Não há escravo, não há livre, não há circunciso, não há incircunciso, grego ou judeu, porque em Cristo Jesus nós somos tudo em todos para a glória dele. Então, na criação do mundo, nós somos humanos. Então, meu irmão, se você está querendo virar anjo, fica tranquilo, mas não vai conseguir não. E por que Jesus virou humano? Você quer ser espiritual? Seja parecido com o ser humano que Jesus foi. E nesses 3 anos e meio, Ele nos ensinou como é ser um ser humano restaurado. Como é o ser humano que Ele tinha projetado para Adão, sem pecado, na intimidade da glória de Deus. Viveu a consequência da morte que entrou pelo primeiro Adão. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o ministério do primeiro Adão não será maior do que o ministério do segundo Adão. Quando nós não conseguimos entender que o pecado entrou no mundo pelo primeiro Adão, como Paulo nos ensina, como entender que a vida entra pelo segundo Adão? Que coisa interessante. Qualquer projeto de salvação que você já tenha ouvido na vida, após a morte, que vai contra a possibilidade do ser humano continuar, isso é do inferno. É do inferno, não vem de Deus. Todo projeto de evolução do ser humano que passa pela desumanização não vem de Deus. Que história é essa de eu evoluir, deixando de ser um ser humano criado à imagem de Deus, para vir como uma galinha, para voltar como um macaco, com um porco, com um leão, com uma árvore? Deus ama o ser humano, como o ser humano veio para morrer pelo ser humano. O orgulho latente naquele que é o homem, a mulher opressora, discriminatória, ela vem sempre do orgulho de achar que é superior a alguém. Nós não somos superiores a ninguém, porque nós somos todos iguais. Porque na criação do mundo, somos todos humanos. Em segundo lugar, na criação do mundo, nós somos humanos. Na crucificação, nós somos pecadores. Na igreja cristã não pode haver soberba. No povo de Deus não pode haver pessoas altivas. Para a glória de Deus, nós precisamos lutar para que o mundo seja do amor, da graça e do evangelho. Pastor Eromi dizia hoje de manhã que eu precisava andar de joelhos perante o Senhor. Isso é a maior verdade que eu podia ouvir hoje. Você precisa andar de joelhos diante de Deus. John Stott, John Piper afirmam em um dos seus livros que antes de nós pregarmos o evangelho aos pecadores, nós precisamos pregar o evangelho todo dia para o pecador que prega para os pecadores. Todos nós somos pecadores. Vamos repetir Romanos 3:23, 1, 2, 3 e... Todos pecamos e separados estamos. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há ninguém justo como o Senhor. No máximo, nós somos justificados. E eu fiquei feliz com o que cantamos nessa noite. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Eu já disse aqui uma vez, eu fui interpelado por um irmão e disse: pastor, mas não foi nessa igreja, não estava aqui, acho que eu não tinha sido ordenado ainda. Maurício, eu queria dizer que a gente precisa rever quem está cantando, porque
Um crente de 10 anos de vida cristã, pelo menos, não ter nada de bom? Tem que mudar a letra. Falei, só se for, irmão. Falei assim com muito amor. Só se for, irmão. Porque eu não tenho nada de bom mesmo, não. Quando Deus olha para mim, Ele olha para o Maurício, Ele não vê nada de bom. Nada. Eu não tenho nada de bom. Se não fosse a graça e o poder do Espírito Santo vencendo a minha carne todo dia, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. A igreja cristã precisa ser uma igreja que abraça, que acolhe, porque o seu pecado não é diferente do meu, porque na crucificação o ser humano ele é nivelado, enquanto na criação nós somos nivelados ao ser humano, na criação nós somos nivelados à posição de pecadores, diante de Deus nós somos todos iguais, porque todos nós pecamos contra o Senhor. Por isso que a igreja precisa ser um ambiente de acolhimento. Aí o legalista, mas nós vamos reduzir o padrão de santidade da igreja. Que santidade é essa que joga para fora as pessoas que Jesus incluiu? Que santidade é essa que apedreja aqueles que Jesus abraçou? Que santidade é essa? Em nome de que doutrina? Em nome de que escritura nós estamos nos portando no mundo hoje, levantando muros, sendo totalmente preconceituosos? Isso é abraçar o que o mundo faz? Não. É ser contra os padrões pecaminosos do mundo? Sim. Mas olhar para o ser humano, olhar para aquele ser humano pecador, e entender que ele, hoje, é um pecador querendo ser santo, ser separado. E eu, alguém que foi separado, tentando não pecar. Somos pecadores. Notícia boa para começar a semana, né? Que palavra de vitória, né? E aí, meu irmão, o que você ouviu lá na tua igreja? Ah, pastor falou que eu sou pecador. Lá na igreja eu ouvi que eu vou prosperar. Bem, a Bíblia afirma isso. Depois da conversão, o ministério e a doutrina do arrependimento precisam nos perseguir. Você tem orado pelo arrependimento? Na sua oração pessoal, tem constado o arrependimento? Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. A vida cristã começa com arrependimento e ela precisa terminar com arrependimento. O que nós fazemos com aqueles que pecam? Vamos abraçar, vamos acolher. Não há espaço na igreja de Jesus para o orgulho pessoal, para a vantagem pessoal, porque nós somos todos iguais. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Não, eu estou aqui porque eu quero, tá? Não, você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Porque se você desse vazão àquilo que a sua carne pede, você estaria longe do Senhor. O Espírito de Deus te ungiu para que você andasse com Deus. Então não tem como sermos preconceituosos. Precisamos lutar contra o preconceito. Precisamos lutar contra o racismo. Porque se na criação nós somos humanos, na crucificação nós somos nivelados a pecadores. E em terceiro lugar, nós somos nivelados no reino de Deus a condição de servos. Eu não entendo como a gente pode, há irmãos, há pessoas. Eu lembro de uma situação de um irmão muito experiente na vida cristã, já disse isso aqui, que ia ser liderado por uma pessoa que tinha 2, 3 anos de convertido, que aprendeu um método de evangelismo. Aqueles irmãos que estão sendo preparados para o batismo e são lá na classe do módulo básico, estão aprendendo a usar o evangelismo, aprenderam hoje, se eu não me engano, não é isso? Hoje o evangelismo com as mãos. E essa menina que tinha se convertido 3 anos antes dessa data, se converteu com esse projeto, foi alcançado pelo amor de Deus no evangelismo através de uma mão. 1 ano se passou e ela ficou tão impactada que ela se embrenhou em pregar a palavra através dessa estratégia. E ela se tornou uma líder nesse ministério. Só que ela tinha 3 anos de convertido. No dia que foi montado o treinamento, conteúdo teórico,
Na hora de se dividir as equipes para a prática, quem era a líder do grupo? Ela. 3 anos de convertida. E aí deram os nomes. Fulano, Beltrano, Ciclano. No grupo da irmã tal. Fulano, Beltrano, Ciclano. Aí procuraram o supervisor do treinamento. O irmão chegou para ela e disse para o supervisor e falou assim: eu vou ser liderado por ela? Mas ela chegou aqui agora. Eu tenho não sei quantos anos de igreja. Então quer dizer que eu vou sair na rua para ouvir ela? Eu sou primeiro vice-presidente, não sei o quê. Eu sou não sei o quê, não sei o quê. Eu sou não sei o quê, não sei o quê. E aí o supervisor falou assim: vai. Se o senhor não quiser, pode ir embora. Pegou a Bíblia e foi embora. No reino de Deus, nós somos todos iguais, porque no reino somos todos servos. E servos um dos outros. Servos. Na igreja não existe. Na comunidade, você sabe por que nós temos dificuldade de conviver com um certo tipo de pessoa? Porque sempre que ela fala na primeira pessoa. Sempre que ela está no meio do grupo, ele quer exaltar aquilo que ele é. Porque eu faço. Porque eu sou espiritual. Porque eu sei o que é isso ou aquilo. Pessoas assim criam problema em todo lugar que vai. Todos os lugares que estão. Na empresa, na faculdade, na célula, na IBD, no ministério. Porque querido. Nós somos todos servos. Estamos todos aprendendo. Nós precisamos aprender cada vez mais o ministério do silêncio, porque nós somos servos. O ministério de todo crente que é igual é o ministério da bacia e da toalha, em nome de Jesus. O ministério da igreja cristã é o ministério de Jesus Cristo, o do serviço. Aonde eu não preciso estar na frente, aonde eu não preciso estar no louvor, aonde eu não preciso ser reconhecido por ninguém, conquanto glorifiquem ao Deus, meu Pai que está nos céus. Não pode existir da igreja competição. Não pode existir numa comunidade, numa família que residem homens e mulheres de Deus, ciúmes. Não pode existir porque nós somos todos iguais. Que bênção que ele está servindo. Vai chegar a minha vez. Essa semana eu vou preparar para os irmãos da igreja. Nós estamos, após essa série de atividades na igreja, eu vou estar junto com alguns irmãos preparando um banco de dados do voluntariado. O voluntariado que entendeu que é comissionado. Uma coisa é ser voluntário, outra coisa é ser comissionado. Eu não faço porque eu fui chamado, eu faço porque eu fui comissionado. E eu vou fazer um banco de dados. Semana que vem, Deus permitindo, no máximo na outra, no seu boletim vai vir uma ficha, dentro do boletim, com nome, telefone atualizado, porque muitos irmãos não fizeram o recadastramento. Às vezes a gente liga, muitas pessoas recebem as cartas porque se mudam, trocam de telefone, de celular, de e-mail, esquecem de passar na secretaria da igreja. Então, se você não fez ainda, nos ajude. Vai estar lá, cadastro de voluntariado. Estou fechando com uma irmã da igreja que vai ser a coordenadora de todos os voluntários da igreja. E você vai colocar lá, noite, manhã, tarde, porque numa igreja não são 30% que devem servir, toda igreja deve servir. Então, pastor, vamos fazer o projeto tal? Vamos levantar os voluntários. Tem voluntário? Temos servos? Existem pessoas disponíveis para servir? E nós vamos começar a ligar para que haja uma rotatividade e a oportunidade de servir. Talvez os serviços que vão te ligar para descascar batata, ninguém vai ver e você não virá aqui à frente. Está afim? Para que a gente não ouça, eu não tenho oportunidade de servir na igreja. E você vai preencher esse ministério. Irmãos, o serviço cristão, ele é uma maneira de destruir Satanás. Você quer destruir Satanás?
Você não precisa pegar um helicóptero e ficar atacando óleo na cidade. Você não precisa ficar andando de madrugada pela cidade, repreendendo o trabalho de macumba, jogando sal grosso. Conheci um irmão que não passava de costas. O que foi, querido? Não, aqui, ó, tem que vigiar na terra. Você quer destruir Satanás? Sirva alguém. Sirva a sua igreja. Sirva a sua igreja. Sirva Jesus Cristo. Na igreja não tem cargo. Existe encargo. Não se luta por cargo numa comunidade cristã. Se luta pelo privilégio do encargo. Ah, não, pastor, isso aí eu quero fazer, eu quero servir. Não adianta ter a plaquinha no blazer de diácono de plantão e não ser um servo. Não adianta querer cantar no louvor e não querer tocar na célula. Quantas pessoas só têm um chamado para ministrar domingo à noite. Mas para cantar na célula que tem 10, 15 pessoas, dificilmente alguém aparece. Quantos líderes de célula já foram procurados aqui? Não precisa levantar a mão, não. Chegar lá e eu queria servir a Deus, eu queria cantar na célula. Louva a Deus pela vida do irmão Luiz Soares. Ontem ele, muito bonitinho, pastor, eu gostaria de fazer um solo de gaita. Num culto debaixo da árvore. Estava querendo servir a Deus. Mas muitas vezes os nossos dons só estão dispostos diante da grande multidão. Você sabe por que na igreja não tem patamares? Você sabe por que na igreja eu erro tanto quanto você? Porque assim como você é servo, eu também sou servo. Por isso que não tem problema de lavar banheiro, carregar cadeira, sair 2 horas da manhã, chegar às 5 de manhã, porque nós somos servos. Não, eu não faço isso porque isso não é trabalho de pastor. Essa frase não existe, porque somos todos iguais. Nós somos servos. O apóstolo Paulo diz que agora não tem mais diferença entre ninguém. Você é servo, você está disposto a servir. Você está disposto a servir. O preconceito, o racismo, eles acabam quando nós entendemos que nós somos servos uns dos outros. Por isso que nós temos que lutar para que a cultura do Evangelho de Jesus Cristo possa permear na cultura pecaminosa do mundo. Imagina a sociedade inteira no Brasil vivendo no paradigma do serviço. No serviço comunitário, cristão, amor. Não há espaço para estrela na igreja. Só existe uma estrela na igreja, a estrela da manhã, Jesus Cristo. É Ele que merece honra e adoração. Na criação nós somos nivelados a seres humanos. Na crucificação nós somos nivelados todos a pecadores. E no seu reino nós somos nivelados todos ao espírito de servo. Vou repetir o que nós conversamos lá no gabinete. Não diga que você faz parte da igreja do pastor Maurício. Não diga isso. Em hipótese alguma. Ah, mas é um costume. Costume a gente muda com novos hábitos e com novos valores. Essa igreja pertence a Jesus. Fale muito menos do ministério que acontece aqui. Fale muito mais do que Jesus faz e fez na sua vida. Quantas pessoas estão muito mais preocupadas em publicar o que estão fazendo do que preocupadas com o que estão fazendo. Seja servo, para a glória de Deus. Eu queria pedir para os meninos do louvor me ajudarem, eu queria terminar. Porque no ministério e nos adventos, e no advento de Cristo, eu falei da crucificação, eu falei da criação, eu falei da crucificação, eu falei do reino, mas Jesus vai voltar. Aqui nós somos todos iguais. Mas há um dia, separado com juízo, que o joio será separado do trigo. E eu quero deixar essa pergunta para você. No fim dos tempos, somos todos salvos? Querido, é nesse tempo da igualdade que você precisa garantir a diferença da eternidade. Há um dia que vai existir uma diferença brutal entre os seres humanos.
Isso vai acontecer. Não é preconceito e nem racismo da parte de Deus. Porque há milhares de anos Ele está esperando a reconciliação do ser humano com Ele. Mas há um dia, no final dos tempos, quando nós estivermos diante do justo juiz, até lá é tempo de restauração, é tempo de viver em santidade, é tempo de semearmos no reino do Espírito, como ouvimos pela manhã, deixarmos a vida carnal, para vivermos em santidade por amor a Deus, não por medo do diabo. Então, em santidade para honrar aquilo que Cristo fez, não por medo do que o diabo pode fazer. Eu luto contra o pecado não é para não dar brecha, não. Eu luto contra o pecado é para honrar o meu Jesus. No fim dos tempos, seremos todos salvos? Não. Aí vai haver uma diferença. Aí, aquilo que é revestido, aqueles que são revestidos de corruptibilidade, serão revestidos de incorruptibilidade. Porque Jesus vai levar aqueles que são dele, a igreja dele. Não a igreja batista, não a Assembleia de Deus, não as comunidades independentes, mas a igreja de Jesus. Pessoas que tiveram uma experiência genuína, pessoal, transformadora com Jesus Cristo de Nazaré. Que tiveram a sua humanidade transformada. E passaram os anos de vida aqui nessa terra, agarrados à graça e à cruz de Jesus. Quando estiverem diante do Senhor, não vai valer ser membro, batizado, dizimista. Vai valer a experiência da cruz do Calvário. De apresentar para Deus a sua humanidade restaurada na graça de Jesus. Conquanto eu defendo a ideia de que todos nós somos iguais, há um dia que vai existir uma diferença. O joio será separado do trigo. Por que Jesus vai fazer isso? Já parou para pensar nisso? Joio e trigo, muito semelhante. Tem muito trigo sendo arrancado como se fosse joio. Quem vai fazer essa separação é Jesus. As ovelhas serão separadas dos bodes. E você? E no fim dos tempos, seremos todos salvos? Não. Aqueles que têm um encontro com Jesus, que tiveram um encontro com Jesus, que viveram para a glória dele, que se importaram com a sua cruz, que o seguiram, esses vão experimentar tão grande salvação. Mas aos outros, que andaram de costas para a Bíblia, aos outros que deixaram a sua força carnal dominar a sua vida e não se renderam à graça salvadora e ao poder do Espírito Santo, vão viver atormentados no inferno. Quase não se prega mais sobre o inferno. Eu estou estudando sobre o inferno, eu quero trazer uma palavra assim que puder à igreja sobre o inferno. Alguns tipos de inferno. Infernos que existem. Ore a Deus nesse instante. Fale com o Senhor nessa noite. Eu quero que você possa refletir no seu coração. Há algum tipo de discriminação no seu coração, meu irmão? Você, quando observa alguém de outra cor, há algum sentimento ruim, de separação? Você que é negro, quando está entre os brancos, como você se sente? Você que é branco, quando está entre os negros? Você, quando olha para um índio, para o quilombola, para um africano asiático, um americano europeu, o que você sente? Eu quero dizer que Deus sente amor. Eu queria pedir que você pudesse, se isso existir, tenho quase certeza que não há isso entre nós. Mas se tem, confesse esse pecado a Deus. Se arrependa do seu pecado, peça cura de Deus. Talvez alguém te fez tanto mal que você
tem um sentimento horrível contra a família, contra a genealogia, contra a história, talvez até do povo da onde essa pessoa é oriunda. Eu queria pedir a você que pudesse confessar. Você não precisa levantar a mão, você não precisa ficar em pé, em hipótese alguma eu quero constranger você. Mas esse é o ambiente da graça, esse é o ambiente da restauração. Nós como igreja, nessa noite, pregamos contra o racismo, contra o preconceito, porque nós somos todos iguais, carentes do amor de Jesus. Se arrependa do seu pecado. As pessoas que vivem um comportamento moral diferente daquilo que a gente acha que é padrão, que tipo de sentimento você tem por eles? Eu quero dizer uma coisa: Jesus ama eles. Uma coisa é ser contra o comportamento, como eu sou. Uma coisa é ser contra uma atitude, como nós somos muitas vezes em muitas coisas pecaminosas que o mundo faz. Mas que você seja livre de qualquer tipo de preconceito. Que o amor de Cristo possa abundar no seu coração por todos os seres humanos. Para que você seja usado por Deus, como alguém um dia foi usado na sua vida. Lembre-se de que todos nós somos pecadores, alcançados por Jesus. Enquanto a igreja está orando por você, meu querido, nesta noite, eu queria dar uma oportunidade a você para entregar a sua vida para Jesus. A igreja está de olhos fechados, orando, e eu queria orar com você. Você que não tem essa certeza, essa convicção de que se morresse hoje, se no final dos tempos, você estivesse diante de Deus, onde estaria a sua vida? Você que não está andando com Jesus, mas que nessa noite se sente vocacionado, tocado, chamado, há algo acontecendo dentro de você diferente aqui nessa noite. Eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus está se movendo em você. Eu quero que você se renda a Ele. O que eu faço, pastor? Nada. O que tinha que ser feito, foi feito. A única coisa que você precisa compreender é que o que Jesus fez por você precisa ser recebido por fé. Então abra o seu coração, a sua vida, e repita essa oração comigo, se você concordar com as minhas palavras. Se as minhas palavras puderem se transformar nas suas, repita comigo, senão vira uma reza. Pense no que eu vou dizer, entregue a vida a Jesus. Querido Deus, ninguém precisa ouvir, você e Deus. Uma oração silenciosa. Querido Deus, nessa hora, eu entendo que eu sou um ser humano, pecador, afastado de Ti, com a possibilidade de, após a minha vida na terra, não estar diante do Senhor no céu. Tenho andado de costas para Jesus, mas nessa noite eu quero ter um encontro com Jesus. Eu me arrependo, eu quero ser abraçado por Tua graça, para a glória de Deus. Me recebe como servo no reino, me recebe como filho, como discípulo. Você fez essa oração comigo? Enquanto a igreja está orando, se você orou entregando a sua vida para Jesus, ou então voltando para o Evangelho, levanta a sua mão onde você estiver. Eu quero só orar por você. Há alguém aqui nessa congregação que tomou a sua decisão por Jesus? Levante a sua mão, eu quero conhecer você, eu quero orar por você daqui. Há alguém aqui? Deus te abençoe, estou vendo lá atrás, glória a Deus. Há mais alguém aqui? Deus te abençoe, glória a Deus, eu estou vendo você. Há mais alguém aqui, como aquele jovem lá atrás, essa criança aqui à frente. Há mais alguém que está voltando para o Evangelho e que está entendendo a graça de Deus sobre a sua vida e quer entregar o seu coração para Jesus, como essas vidas que fizeram aqui nessa noite. Levante sua mão, não resista à voz do Senhor teu Deus enquanto Ele fala com você. Erga a sua mão, eu quero orar por você nesse instante. Dificilmente eu insisto, mas hoje eu queria insistir um pouquinho. Queria aguardar você tomar a sua decisão. Tome a sua decisão por Jesus nessa noite. Não saia daqui de costas para Deus. Esse gesto simbólico tem muito valor. Você está confessando Jesus perante os homens. Levanta sua mão agora. Eu queria orar por você. Há mais alguém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, porque o Evangelho de Jesus Cristo nasceu no coração dessas duas pessoas nessa noite.
Eu quero te louvar, Deus, porque a tua palavra, ela é eficaz para cumprir com o seu propósito. Em nome de Jesus, Deus, que a vida desses jovens nunca mais sejam as mesmas. Que eles sejam transformados pela manifestação da graça do Senhor. Que um amor profundo pela tua palavra possa brotar no coração deles amanhã, hoje à noite. Que o desejo quase que insaciável de estar junto do teu povo possa brotar pela ação do teu Santo Espírito. E que a Igreja Batista de Itauá seja uma família acolhedora para eles. Que eles se sintam bem entre nós. Que eles sejam rapidamente acolhidos numa célula, incluídos na escola bíblica dominical, para que tenham o seu desenvolvimento espiritual acontecendo. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir por muita graça. Nos leve como igreja, em nome de Jesus, a ser uma igreja que luta contra o preconceito, que não abre mão das verdades bíblicas. Nós não estamos aqui para discutir com o mundo nada do que a tua palavra propõe, porque nós estamos aqui para obedecê-la, se for necessário ir para a prisão, e se for necessário entregar a nossa vida, porque nós não temos compromisso com a filosofia, com os movimentos minoritários. Nós temos um compromisso com a tua palavra. Então nós não queremos nem discutir se necessário for, mas nós queremos ouvir, nós queremos abraçar, nós queremos acolher, nós queremos caminhar junto, para que a nossa convicção bíblica não seja abafada pela falta do amor, do serviço, na caminhada ao lado. Em nome de Jesus, Pai, gera isso na tua igreja. Gera em cada irmão. Que nós sejamos uma comunidade onde todos somos iguais. Que não haja estrela. Que os líderes de ministério, de célula, pastores, nós nunca nos esqueçamos da nossa posição na tua igreja, que é de todo mundo, de servo. O único que merece aqui ser honrado para sempre é Jesus Cristo. Ele sim, nós queremos adorar. Ele tem um cargo na tua igreja, da presidência, do apostolado, do mestrado. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono, o patrão, o patrono. Nós honramos Jesus Cristo e declaramos o ministério dessa igreja cada vez mais cristocêntrico para a glória do teu nome, porque nós somos todos iguais. Louvamos o teu nome e te intercedemos pelo Brasil, te intercedemos por essa nação, intercedemos a ti por esta nação. Tem misericórdia, Deus, daqueles que em nome de se acharem superiores, oprimem, castigam, violentam, física e moralmente. Pessoas muitas vezes desfavorecidas, sem a capacidade de autodefesa. Ó Espírito Santo, nos ajude a vencer o preconceito contra a mulher. Ó Deus, que não haja mulher apanhando em casa. Livra as mulheres desse preconceito para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Abençoe o município da Serra, no Espírito Santo, lugar onde mais se tem violência contra a mulher no Brasil. Usa a igreja lá em Campinho, as tuas igrejas, para se levantarem contra o preconceito, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém.